Lucas Moura acena com a possibilidade de voltar ao São Paulo, mais breve do que se imaginava no vídeo de hoje do canal do Nicola. Detalhes sobre essa história. Bora te atualizar sobre o Corinthians, que cogita a possibilidade de repatriar um atacante que ainda pertence ao timão. Vou falar nesse vídeo também a respeito da torcida do Palmeiras, brava com o Anderson Barros. E não é por causa de contratação. Vou falar também sobre Everton Cebolinha, que está na lista de dispensáveis do Benfica, notícia que pode interessar a Flamengo e Botafogo. Para completar, te atualizo sobre as últimas do mercado, falo a respeito da possibilidade de o Atlético substituir Rodrigo Caetano e sobre a grande fase do Cruzeiro. Antes de tudo isso, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000 com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, e a ideia por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol, beleza? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas, que é parceira do Barcelona, do Liverpool, entre outros clubes. Nesse sábado tem nada mais, nada menos do que Liga dos Campeões e o confronto entre Liverpool e Real Madrid, jogo marcado para as 4 da tarde. A 1xBet preparou cotações bem legais. Vitória do Liverpool paga R$ 2,06. Empate e vitória do Real Madrid pagando R$ 3,76. Eu vou no empate, acho que tem boa chance de faturar uma grana bem legal nesse sábado. E você? Tem também jogos do Campeonato Brasileiro, tá? 3 partidas, Goiás e Red Bull, empate paga R$ 3,11. São Paulo e Ceará, com vitória do Tricolor pagando R$ 1,66. Fortaleza e Juventude, com vitória do Fortaleza pagando R$ 1,67. Para participar é bem simples. Vou deixar o link da 1xBet no comentário fixo, se você vai clicar, vai fazer seu cadastro na 1xBet e começar a apostar. Só para completar, usando o cupom Nicola, você ainda tem direito a 100% de bônus no valor do seu depósito, não vai ficar fora dessa, certo? Bora começar com o tradicional giro de notícias. Primeira informação é de que Sadio Mané, uma das estrelas do Liverpool, tem grandes chances de se mudar para o Bayern de Munique. Informação do jornal L'Equipe dá conta de que o Munique já ofereceu 30 milhões de euros ao Liverpool pela contratação do atleta, que fecharia um contrato de 3 anos. Mané tem só mais um ano de vínculo com o Liverpool, se não vendê-lo agora, o Liverpool vai correr enorme risco de perder o jogador. Já o Pavon, vamos explicar o que o Pavon foi fazer em Belo Horizonte. Ele desembarcou nessa semana em BH, muitos torcedores do Galo achando que ele já ficaria a partir dali em definitivo. Pavon já voltou para a Argentina. Ele veio para cá para traçar, ao lado do departamento jurídico do Galo, estratégias para tentar diminuir aquela pena de 6 partidas na Libertadores da América. O Pavon vai ficar no Boca Juniors até 30 de junho e se apresenta em 1º de julho, informação que me foi confirmada por uma pessoa extremamente importante do Galo. Pré-contrato está assinado, o Pavon será jogador atleticano, só que só pode jogar a partir de 18 de julho, quando reabre o mercado de inscrições por aqui. Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Que fase do Cruzeiro, hein? Nessa sexta-feira, vitória por 1-0 contra o Criciúma em Criciúma. Gol marcado nos acréscimos, gol do Jajá, atacante que pertence ao Atlético Paranaense, foi emprestado ao Cruzeiro ao lado do Zé Ivaldo. Com o resultado, o Cruzeiro foi para 22 pontos na tabela de classificação, é líder isolado. O Criciúma é o 10º colocado com 13 pontos. Só para vocês entenderem como o Cruzeiro vai bem na Série B, o time tem 5 pontos de vantagem pro vice-líder. E essa pontuação que o Cruzeiro tem hoje, ele precisou de quase um turno inteiro na temporada passada para conseguir alcançar. O time de Paulo Pesolano é extremamente eficiente, marca muito bem, intensidade poucas vezes vista na Série B. É tendência que o Cruzeiro suba com alguma facilidade nessa divisão, apesar de um investimento bem baixo nas contratações e de uma folha salarial próxima dos 2 milhões e 700 mil por mês, muito inferior às folhas do Cruzeiro nas temporadas de 21 e 20, quando o Cruzeiro nunca conseguiu nem estar no G4 da segunda. Só para completar sobre a segunda divisão, é legal contar que o Bahia perdeu para Tombense, jogando em Minas Gerais, derrota por 1-0. A Tombense era a lanterna do campeonato e não havia vencido nenhuma partida. Eram 6 empates e 2 derrotas. A primeira vitória veio justamente contra o Bahia, que se mantém no G4, mas perde distância, especialmente em relação ao Cruzeiro. Quero te falar agora sobre Vasco e 777, notícia importante. Nessa sexta-feira houve um encontro entre os representantes da empresa americana e os dirigentes do Vasco. Mais um passo dado rumo à transformação do Vasco numa SAF
pertencente à 777. O encontro nessa sexta-feira ajustou os últimos detalhes, especialmente ligados à quantidade de ações e o tamanho do investimento. Na próxima semana, a 777 apresenta a proposta final depois de uma longa due diligence, uma longa investigação sobre as contas do Vasco, e depois de apresentar essa proposta, o Vasco aceita, submete também a aprovação do Conselho Deliberativo e dos sócios para que o Vasco possa ser um patrimônio, pode ser uma empresa, uma SAF, uma sociedade anônima do futebol da 777, e isso vai mudar seriamente, vai causar um impacto imediato. A tendência é que na janela de 18 de julho, o Vasco já no guarda-chuva da 777 possa ir ao mercado para buscar reforços bem importantes e vai precisar, caso contrário, terá muita dificuldade em conseguir o acesso nessa temporada. Quero falar sobre o Atlético Mineiro e repercussão de uma história meio maluca. Central do Galo, que é uma conta no Twitter que cobre o Atlético Mineiro, afirmou que o Vitor, ex-goleiro do Galo e hoje gerente de futebol, é o mais cotado para o lugar do Rodrigo Caetano, caso o Rodrigo Caetano aceite de fato trabalhar no Vasco com a 777. Que o Rodrigo Caetano foi o escolhido pela 777, essa é uma verdade, isso está definido. A grande dificuldade em entender o futuro é saber se o Rodrigo vai ou não aceitar essa proposta. Ele não é de quebrar contratos, ainda haveria o pagamento de uma multa rescisória de R$800 mil. De acordo com a apuração do pessoal do Central do Galo, os dirigentes do Atlético não teriam problema em repor o Rodrigo Caetano com o Vitor. E eu tenho uma informação um pouco diferente. O Atlético não está disposto a abrir mão do Rodrigo Caetano e entende que o Vitor ainda não tem maturidade e experiência, especialmente experiência, para ocupar esse cargo. O cara gigante na história do Atlético, conquistou todos os títulos que se possa imaginar, cara extremamente respeitado pelo torcedor, mas na função de diretor executivo de futebol, ele ainda é muito iniciante. Ele está trabalhando como gerente de futebol, também a convite do Rodrigo Caetano, desde que se aposentou. Percebi nas redes sociais muito torcedor do Galo contestando tal possibilidade. Há meio que um trauma entre atleticanos por conta recentemente da passagem do Marques, outro cara que foi ídolo dentro do clube, mas que como diretor de futebol não fez um bom trabalho na gestão Sérgio Sete Câmara. Como é que você vê essa possibilidade? Vitor está pronto para ser o diretor executivo? Se o Rodrigo de fato for embora, há necessidade da contratação de alguém? Sigo imaginando, suspeitando que o Rodrigo permanece no Galo pelo menos até dezembro. Quero falar agora sobre Lucas Moura e a possibilidade dele voltar ao São Paulo. Lucas participou de um evento nessa sexta-feira em São Paulo, um evento de lançamento de uma marca dele, e aí foi perguntado sobre a possibilidade de voltar ao tricolor. O Lucas contou uma novidade super importante. Se você, por exemplo, entrar no Transfer Market, vai ver que o contrato do Lucas com o Tottenham termina em junho de 2024. E o Lucas vinha dizendo que preferiria voltar ao São Paulo e ao Brasil depois do término do contrato com o Tottenham. Mas tem uma novidade importante. Esse contrato pode se encerrar em junho de 23, ou seja, com um ano de antecedência, daqui a 12, 13 meses. O que precisa acontecer para isso virar uma realidade? Se até dezembro desse ano o Tottenham não confirmar o desejo de prorrogar o contrato de 23 para 24, o Lucas fica livre para deixar o clube inglês na metade do ano que vem. Então, cabe agora ao Tottenham dizer se vai exercer a renovação automática desse contrato. Se até dezembro ninguém do Tottenham se manifestar, o Lucas vai estar livre para retornar ao São Paulo ou para escolher outro clube a partir da metade do ano que vem. Lucas falou sobre a possibilidade de voltar ao São Paulo e disse o seguinte, abre aspas, por que não voltar ao São Paulo em 2023? Pode ser, vai dar 10 anos que estou na Europa, vou estar bem ainda, com 29 anos, vou estar com muita lenha para queimar e é uma possibilidade. Se não aparecer algo que salte aos meus olhos num grande centro da Europa, um clube que me agrada, o São Paulo é uma possibilidade muito forte. Mais duas observações em cima dessa declaração. O Lucas deixa bem claro que se for jogar no Brasil, vai jogar no São Paulo, mas não descarta a possibilidade de, em caso de uma proposta legal de um clube importante do futebol europeu, prorrogar a permanência dele na Europa. O plano inicial era de 2024, diante dessa situação contratual com o Tottenham, poderia abreviar para 2023, mas o torcedor do São Paulo deve aguardar com calma. Chance de o Lucas Moura ser contratado agora nessa janela de julho é nenhuma. Ele tem um salário gigantesco com o Tottenham e para completar ainda haveria necessidade de pagamento da aquisição dos direitos econômicos junto do clube inglês. Para 2023 vai depender da ausência de boas propostas. Lucas que acabou perdendo espaço nessa temporada, especialmente depois da chegada de Antônio Conte.
Quanto faria a diferença o Lucas no São Paulo? Use o espaço para comentários e opine, beleza? Bora falar agora sobre Everton Cebolinha, velho sonho do torcedor do Flamengo e também dos dirigentes. Foram algumas as tentativas do Flamengo de convencer o Benfica a liberar o Cebolinha nas últimas janelas. E agora uma notícia importante: de acordo com o jornal Record de Portugal, o Cebolinha encabeça uma lista de atletas que não permanecerão no Benfica para a próxima temporada. Cebolinha, Weigl, que é um volante, e Grimaldo, lateral esquerdo, muito bom, lateral esquerdo espanhol da base do Barcelona. Esses três estariam à disposição do mercado, mediante propostas boas, poderiam ser negociados. Embora é legal contar que o Benfica pretende fazer dinheiro com Darwin Núñez, que é um centroavante uruguaio tido como o novo Luizito Soares. O Darwin Núñez deve se mudar para um outro clube do futebol europeu por algo na casa dos 80 milhões de euros. Os outros três por negociações certamente bem inferiores a esses valores. A notícia sobre a possibilidade de o Cebolinha deixar o Benfica interessa a Flamengo e Botafogo. O Flamengo, como eu disse, já fez algumas tentativas e o John Textor, dono do Botafogo, já havia afirmado no começo do ano que vê no Cebolinha uma ótima oportunidade de mercado. O Benfica, que gastou 20 milhões de euros para contratar o atacante, depois de 2 temporadas só razoáveis, ele está avaliado no Transfer Marketing em 18 milhões de euros. Acho que pode sair negócio por valores inferiores, inclusive, a esses 18 milhões de euros. Primeira temporada do Cebolinha no Benfica, de 8 gols e 10 assistências em 49 jogos. Na atual temporada, menos gols e menos assistências. Foram 7 gols e 7 assistências. Caberia no seu time do coração? Acho um jogador extremamente decisivo que no futebol brasileiro certamente faria enorme barulho. Vocês lembram a importância dele naquele Grêmio antes de ser negociado. Bora falar agora sobre o Corinthians e a possibilidade do retorno de um atacante que pertence ao timão e foi pedido por Vitor Pereira. Confesso que até tomei um susto quando ouvi de um dirigente alvinegro. Estava perguntando se havia novidades, alguma coisa de mercado, e a pessoa me contou que Everaldo está nos planos do Corinthians. Quando ele falou Everaldo, na hora pensei no centroavante, que já fez sucesso na Chapecoense e havia ido para o Japão. O nome dele já havia sido especulado no Corinthians. A pessoa falou, não é esse Everaldo não. É o atacante de lado de campo, passagem por Fluminense, pelo próprio Corinthians e que está no América. Eu até perguntei, mas sério? Porque o Everaldo já passou, o Everaldo é jogador do Corinthians, passou pelo timão e não deixou tantas saudades. De acordo com essa pessoa, o Vitor Pereira está em busca de atacantes de lado de campo com essa característica de boa velocidade, de ser bom no 1 contra 1, e identificou no Everaldo uma boa alternativa, como ele já pertence ao Corinthians, na teoria uma negociação não tão complicada. O empréstimo dele com o América termina em dezembro. Existe alguma resistência da diretoria em relação ao nome, por entender que o Everaldo, nas 2 temporadas em que vestiu a camisa alvinegra, não foi bem. Ele havia sido comprado do Fluminense em 2019, acabou jogando só 12 partidas, ou melhor, 36 partidas, 4 gols e 1 assistência nesse período com a camisa corintiana. Já foi emprestado desde então para o Sport e nesse momento joga pelo América, faz uma temporada legal, embora esteja se recuperando de contusão. Antes de gravar o vídeo, eu até consultei um dirigente do América para saber se o Coelho já foi notificado sobre a intenção do Corinthians de repatriar o Everaldo. E até agora não houve contato. A grande verdade é que o Corinthians ainda não se decidiu se vale a pena ou não levar essa história adiante. Foi uma indicação da comissão técnica, diante da escassez de atacantes de lado e da dificuldade do Corinthians em colocar dinheiro para a aquisição dos direitos econômicos. O Everaldo é uma possibilidade, é uma alternativa. Se o Timão tiver dificuldade em contratar jogadores para essa função, o Everaldo pode acabar se tornando uma solução mais barata e caseira. E aí, o Vitor Pereira tá certo? Indicação boa? Você gosta, não gosta? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Bora fechar o vídeo para falar a respeito do Palmeiras e da nova irritação do torcedor alviverde contra Anderson Barros. E dessa vez não tem a ver com contratação, com demora para a chegada do centroavante ou qualquer coisa nesse sentido. Os torcedores do Palmeiras se irritaram porque o Júnior Alonso, zagueiro paraguaio do Atlético Mineiro, foi desconvocado dos amistosos que a seleção paraguaia fará nos próximos dias. Você sabe que o Paraguai não conseguiu ir à Copa do Mundo. Júnior Alonso, entendendo o momento difícil do Galo, pediu para ser liberado. Já o Gustavo Gomes, que é companheiro do Júnior Alonso na seleção paraguaia, foi liberado apenas para a partida desse domingo contra o Santos na Vila Belmiro. O Gustavo Gomes não vai participar, por exemplo, do confronto contra o próprio Atlético Mineiro, fica fora também de outro jogo do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. E essa diferença no tratamento entre os zagueiros paraguaios é que chamou a atenção do torcedor alviverde, que se irritou
na teoria, com a incapacidade do Anderson Barros. Vocês sabem que eu sou muito crítico em relação ao trabalho do diretor executivo de futebol do Palmeiras. Acho que ele não tem tamanho para estar à frente do Verdão, mas não me sinto confortável para cornetá-lo nesse momento, porque eu não sei qual foi o acordo do Gustavo Gomes. O que se sabe é que o Júnior Alonso pediu para ser dispensado. Talvez o Gustavo Gomes tenha se colocado à disposição para fazer os amistosos por entender que é legal, que é importante jogar com a camisa da sua seleção, e ele conseguiu, ao disputar a partida contra o Santos, não desfalcar o Verdão em 3 jogos. Palmeiras que não vai ter o Kusevich, o Danilo e o Everton. Esses 3 são desfalques para os 3 jogos em sequência do Campeonato Brasileiro, contra o Santos, contra o Atlético e também contra o Botafogo. Embora, convenhamos, o momento do Palmeiras é tão bom, de tanta estabilidade entre titulares e reservas, que mesmo com a ausência do Gomes, que é um zagueiraço, não sei se o Palmeiras sofre tanto. O Gomes acho que sofre mais do que até os outros, né? Porque o Lomba é bom goleiro, tem dado conta do recado. A substituição para o Gomes talvez seja mais complicada. Mas, dessa vez, não vou cornetar o Anderson Barros, vou dar o direito da dúvida, porque talvez Gustavo Gomes tenha pedido para jogar pela seleção paraguaia, tratamento diferente do Júnior Alonso. Mas e você? O que você pensa sobre essa história, sobre o comportamento e a passagem de Anderson Barros pelo Verdão? Que nota você dá de 0 a 10 para ele? Use o espaço para comentários. Também não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se vê assim que surgir notícia importante. Abraço, tchau!